Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante. Estamos analisando nesta série os acertos e erros do livro Uma Outra Herança Reformada. É lógico que de uma maneira bem superficial, né? Não dá para a gente analisar. Eu li o livro completamente. Se eu fosse analisar ele página por página, eu teria essa análise. Eu tenho ela aqui. Tá? Eu fiz uma análise de ponta a ponta ao livro, mas eu acho que não é interessante a gente fazer uma análise profunda sobre o livro, mas sim uma análise superficial. E por que eu digo isso? Pela questão tempo, ok? É só isso, pela questão tempo. Senão eu ia ter que fazer uns 20 vídeos só sobre esse livro aqui. Tá? O livro tem o seu valor, tá? Há momentos que os autores realmente acertam, mas há também algumas pequenas omissões, tá? Que essas omissões, quem ler o livro fala assim, poxa, então realmente John Calvino era esse crápula, né? Que os autores passam aqui através das suas fontes. A questão do problema de fontes é uma questão muito séria, porque a história ela pode ser moldada de uma maneira tendenciosa. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente estiver tratando de questões de fontes, né? Porque as fontes elas podem ser tendenciosas, tá? Não estou dizendo em si que os autores aqui de Uma Outra Herança Reformada são tendenciosos, mas quando eles se referem, por exemplo, ao pastor Oshino, eles não falam realmente um pouquinho mais profundamente sobre a amizade de Sebastian Castelli com Oshino. Mas a gente tem que entender em questão de tolerância. Antes do Edito de Nantes, que foi feito em 1598, praticamente não existia tolerância em questões religiosas na Europa. A Europa ela estava numa guerra entre católicos e protestantes, e essa foi uma situação muito difícil que viveu Genebra, que viveu os reformadores. Não foi um momento tranquilo como viveu John Wesley, por exemplo. John Wesley, o mundo já estava pacificado, né? Já havia acabado essas guerras entre católicos e protestantes. Provavelmente se John Wesley tivesse vivido nesta era de John Calvino, pode ser que também, não estou dizendo que ele iria fazer isso, mas ele poderia também tomar decisões erradas, equivocadas. No momento em que estava vivendo ali Genebra, a reforma protestante, era um momento muito difícil. Havia guerras intensas pela Europa, centenas e centenas e centenas de pessoas eram mortas, né? Nós temos aí os anabatistas, que foram dizimados, né? Famílias inteiras, infelizmente de uma maneira equivocada, certo? Não se deve matar alguém por causa da sua crença. Quem faz isso hoje é o Estado Islâmico, né? O que sobrou do Estado Islâmico, né? Os fundamentalistas, né? Onde a vida para eles não tem valor algum, mas o que tem valor é a sua crença. Mas dentro daquilo que nós estávamos comentando, nós paramos sobre a questão daquele frade, né? Aquele carmelita, né? Católico, Jerônimo Bosé. Este homem ele havia largado o catolicismo romano para se tornar um protestante, ok? E como médico ele foi morar em Genebra, ok? Mas em certo momento ele começou assim como muitas pessoas também, a odiar as doutrinas que eram expostas ali em Genebra. Dentre elas, a doutrina da predestinação, ok? E ali aquele homem, então agora começa a escrever, depois que ele foi exilado, foi tirado de Genebra, porque não dava mais para ele continuar em Genebra, tá? Então o pessoal exilou ele, tirou ele de lá, porque realmente quando você tem uma pessoa que é opositora a você, você não vai ficar com ele do seu lado, vai? Você que é pastor de igreja, vamos ser bem sinceros? Você tem um segundo lá que é o seu opositor. Você vai ficar com ele do seu lado? Não vai ficar, né, meu querido? Isso funciona na política, na religião,
em todas as esferas, né? Você vai ver que não tem como você ficar com uma pessoa que é o seu opositor do seu lado. Não dá. Então, Jerônimo Bouzek foi retirado de lá. Isso pode gerar intolerância, pode falar um monte de coisa, mas é difícil você ficar com uma pessoa do seu lado que não está em consonância com as suas ideias, tá? Então é fácil a gente criticar, é fácil a gente falar mal, né? Por exemplo, até de John Calvino, mas dificilmente você ficaria com pessoas do seu lado que estão lutando contra você. Então ele começou a escrever, Jerônimo Bouzek, livros falando que Calvino era malicioso, era sanguinário, era homossexual, e começou a falar muitas inverdades, tá? E essas inverdades elas foram ganhando proporções ali pelas regiões da Europa e foi servido para disseminar uma imagem sombria do reformador protestante John Calvino, né? John Calvino teve pelo menos, ele teve muitos inimigos, tá? Mas merece pelo menos destaque 3, né? Nós temos aí aquele frade carmelita que era Jerônimo Bouzek, nós temos Miguel de Servetos e Sebastião Castelli, ok? São praticamente considerados 3 adversários célebres de John Calvino. Bem, o primeiro, como eu já disse para vocês, fez uma obra, tá? Escreveu um livro chamado História da Vida, Modos, Atos, porque naquele período da história o nome dos livros era imensos, tá bom? Então olha o nome do livro: História da Vida, Modos, Atos, Doutrinas, Constância e Morte de John Calvino, antigo pastor de Genebra. Então neste livro, Bouzek ele levanta inúmeras falsidades, calúnias contra Calvino. Ele destilou toda a sua raiva contra o reformador através desse livro, ok? Acusou-o de arrogante, orgulhoso, cruel, maligno, vingativo, ignorante, homossexual. Então ele caluniou o que ele pôde, certo? Chamou de ladrão, João Calvino era ladrão, era participante de heresias, era guloso, era impuro. Olha, ele destilou todo o seu ódio que ele pôde contra John Calvino, tá bom? E o pior de tudo, depois de tudo isso, desse livro falacioso que ele fez, ele me volta para o catolicismo romano. Olha só que conversão que esse camarada tinha. Ele me volta para o catolicismo romano. Tá de brincadeira, não é não? O cara faz uma defamação a John Calvino, fala que ele é um herege, fala que é isso, fala que é aquilo, fala que é um homossexual, etc. Fala todas as suas falácias históricas. E depois de tudo isso, no final da vida, o camarada volta para o catolicismo romano. Complicado, hein? Complicado. E o pior de tudo, há pessoas que usam as fontes, né, de Jerônimo Bouzek como verdade. Bem, é aí que mora o perigo, né, meu querido? Então, nós temos aí este livro cruel que ele fez, dentre os seus livros que ele fez, né, Bouzek, e ele faz uma imagem negativa de John Calvino, e isso foi se espalhando, né, e acaba pegando proporções essas literaturas. Tenho aqui uma informação que o livro de Bouzek circulou bastante, né, e foi até condenado pelos próprios católicos. Você acredita nisso? Então, esse foi um dos inimigos de John Calvino, tá? Hoje, você tem aí, especialmente na internet, você tem variados artigos, tá? Circulando aí, usando como a fonte deste homem. Então, no próximo vídeo, eu vou continuar falando para vocês e mostrando para vocês os outros inimigos de John Calvino e que é apresentado também aqui numa outra herança reformada. Seria interessante você continuar acompanhando para você entender o raciocínio. Já estamos chegando praticamente na conclusão, a análise desse livro, mas só para você ter uma ideia,
de como eram tempos difíceis aqueles tempos da Reforma Protestante, tá bom? Deixe seu like, seus comentários e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente.